Hello there, tudo bem com vocês? Meu nome é Ludinei e vocês estão em mais um Agentes Nerds. Então, hoje vai ser um vídeo para trocar ideia, mas antes de começarmos, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações caso você curta o vídeo, deixe o seu like e em algum lugar aqui em cima teremos cards para vocês poderem conferir outros vídeos do canal. E também não deixem de seguir os canais parceiros, eu vou deixar o link de cada um deles aqui embaixo para vocês. Hoje a gente vai ter um papo nintendista. Esse canal vai sempre falar muito sobre Nintendo, e não é nenhum segredo para vocês o quão aficionado com a Nintendo eu sou. E hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco peculiar, que é a importância dos filmes de videogame adaptados para o cinema. Na verdade, eu falei que esse papo ia ser um pouco nintendista, mas a gente vai abranger, a gente vai falar sobre muita coisa, tá? Não vai ficar só restrito a Nintendo, mas eu gosto muito de frisar Nintendo, porque eu não sei se vocês sabem, mas o primeiro filme baseado em videogame existente, assim, na história é do Mario. Teve uma animação que rolou lá no Japão, onde Mario e Luigi precisavam salvar a Peach, nada fora do comum, e logo em seguida, acho que em 86 mais ou menos, a gente teve aquele live action tenebroso do Super Mario. Então assim, em termos mundiais, Super Mario acaba sendo o precursor de live actions baseados em videogame que a gente tem aí. E de lá pra cá a coisa só aumentou. Infelizmente a maioria dos filmes live action de videogame não são bons, mas alguns nos divertem muito. E qual que é a importância disso para a nossa vida e para o cinema? A primeira importância é a mais importante para muita gente: dinheiro. É sério. Se vocês querem fazer um produto ganhar muito sucesso, fazer muita fama, se vocês conseguirem adaptar aquele roteiro para o cinema, a coisa vai avançar muito. Então, quando a gente pega uma obra de videogame e adapta, ficou legal? Mas quando a gente pega uma obra de videogame e adapta para o cinema, o primeiro ponto aí é o do dinheiro. Porque o pessoal, muitas vezes, nem sequer sabe que aquilo é uma adaptação. A gente pode citar, não tanto nos videogames, mas a gente pode citar nos quadrinhos, por exemplo. Tem gente que até hoje não sabe que Red, Aposentados e Perigosos é um live action baseado em quadrinho. Tem gente que não sabe que Kingsman é adaptado de um quadrinho. Tem gente que não sabe que aí vem pros videogames que Velozes e Furiosos, que Need for Speed é um live action. Então, assim, existem vários filmes que são adaptações e as pessoas não sabem. E é interessante isso, por quê? Porque a partir do momento em que você tem um contato com aquela mídia e você descobre que aquele filme não é um filme original, mas sim uma adaptação de alguma outra mídia, a sua primeira reação, principalmente nos dias de hoje, é ir atrás de conhecer aquela obra. E aí a gente entra no segundo ponto importante, talvez o ponto mais importante para muitas pessoas, que é o reconhecimento. As pessoas, quando elas têm esse contato com o filme ali no cinema, ela automaticamente, nem sempre, claro, vai atrás da obra original para conhecer um pouco mais. Muitas vezes, uma pessoa, ela gosta tanto daquela obra que ela está assistindo, mas tanto que ela realmente compra o jogo e em muitos casos até o videogame só para ter um contato maior com aquela franquia. E aí a gente entra também num terceiro ponto de muita importância, que é levar para as telas uma versão fidedigna, que infelizmente não acontece, para que outras pessoas tenham acesso e também para que essas pessoas tenham acesso às lições contidas dentro daquelas obras. Vamos lá. Nem sempre uma obra ela vai ser adaptada de forma fiel. Final Fantasy The Spirit Within é um live action de Final Fantasy, da franquia Final Fantasy, é feito pela Square, e aquele filme não tem absolutamente nada a ver
com a franquia de videogames. Isso acontece bastante também. Por que isso? Que, mais uma vez, a gente bate nessa tecla, que é para que as pessoas conheçam aquela obra. E isso, quando uma obra faz muito sucesso nos videogames, que ela acaba ganhando uma adaptação, isso faz com que um hype cresça dentro da comunidade gamer e aí estoura essa bolha para novas pessoas terem também esse conhecimento. Querem um exemplo disso? Sonic. Um filme do Sonic, ele já extrapolou há muito tempo a galera que só joga. Sonic hoje em dia ele é reconhecido por todo mundo que jogue ou não os jogos do Sonic. Só que, ao contrário do Mario, grande parte das pessoas que conhecem o Sonic nem sequer é por causa dos jogos. É por causa dos filmes do cinema, é por causa das séries de televisão. Então, assim, essa importância de se ter a expansão da obra para a tela, ela é importante nesse quesito de também fazer com que outras pessoas consigam obter uma boa experiência daquilo na tela gigante. E aqui a gente entra num ponto problemático, porque, como eu já falei umas 2 ou 3 vezes nesse vídeo, nem sempre, ou melhor, quase sempre as adaptações de videogames são bastante ruins. Eu não sei o que as empresas fazem, que elas conseguem errar com os videogames, tipo, não dá, simplesmente não dá para entender. Isso faz até mesmo com que pessoas se sintam acanhadas quando uma obra é anunciada. Um grande exemplo disso é o filme do Sonic, o último que foi lançado, o penúltimo, né, filme que foi lançado, que tava aquele Sonic horroroso, que aí a SEGA foi lá e atendeu o pedido dos fãs do Sonic e remodelou, e acabou caindo nas graças das pessoas. Mas nós temos Resident Evil, que até hoje não teve um filme bom, e é legal isso. Essa questão do Resident Evil não teve nenhum filme bom, porque com certeza muitos de vocês que vão me ouviram eu falando isso, vão postar aí nos comentários que os filmes da Milla Jovovich são bons, e não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui nós temos um ponto de ruptura, porque os filmes de Resident Evil são todos ruins, só que muita gente conheceu a franquia através dos filmes da Milla Jovovich. E aí nós temos uma outra importância gigantesca da importância de se ter as adaptações de videogame no cinema, que é expandir a obra, permitindo até mesmo contar uma outra história completamente diferente, talvez apenas ambientada dentro daquele universo. Resident Evil é um grande exemplo disso. Resident Evil, principalmente os filmes da Milla Jovovich, eles são Resident Evil, eles estão dentro do universo de Resident Evil, em algum momento aparecem personagens de Resident Evil, mas aqueles filmes não têm absolutamente nada a ver com os jogos. Ou seja, Resident é uma franquia que se permite expandir ao ponto de criarmos conteúdo dentro daquele universo. Silent Hill também dá essa permissão. Lembro de 1994, que foi quando lançou o primeiro filme de Mortal Kombat, que é bem diferente, mas ao mesmo tempo ele é bem parecido com a história original. Inclusive aquele filme é bom até os dias de hoje. E vários outros filmes baseados em videogame, alguns tímidos, como o filme do Tomb Raider, e eu falo o da a Angelina Jolie, e também o último filme do Tomb Raider que foi lançado, que são filmes mais tímidos, mas eles estão lá. E aí a gente tem também, para além dessa expansão, a permissão para que outras pessoas possam consumir aquele produto sem precisar recorrer à obra original. E aí é interessante aquela questão de você ter uma franquia daqueles filmes. Mais um caso, Resident Evil. Minha irmã, por exemplo, ela ama aqueles filmes de Resident Evil e ela nunca jogou nenhum jogo da franquia. Então você tem aí que esses filmes, querendo ou não, eles vêm para abordar não especificamente aqueles fãs. Eles vêm mais para abordar aqueles não fãs que vão, através desses filmes, conhecerem aquela obra ali no cinema e ou eles vão atrás da obra original ou simplesmente vão ficar apenas com as obras do cinema. Querem um exemplo disso? Senhor dos Anéis. É um filme que
Tem muita gente que até hoje só assistiu O Senhor dos Anéis e O Hobbit. E agora tá assistindo Anéis de Poder e não tá, tipo, nunca foi atrás dos livros, nunca foi atrás do Legendário nem de nada do tipo. Star Wars também é assim, que tem gente que só assiste os filmes, tem gente que já assiste os filmes e as séries. E tem aquelas pessoas que quando se trata de filme baseado em videogame, só vão assistir aos filmes. Eles não se importam com absolutamente nada que venha antes ou depois disso. E por falar em antes ou depois, nós temos aqui agora uma outra importância de se ter adaptações de videogame para o cinema, que é o quê? Muitas das vezes nós temos ali o primeiro jogo. A gente joga ele, zera. A gente vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto. Mas a gente geralmente nunca sabe o que vem antes do primeiro jogo. E muitas das vezes, quando alguém produz jogos que contam a história antes do primeiro jogo, eles estragam esses jogos. God of War, Ascension e Batman Arkham Origins é quem eu diga. Os caras conseguiram fazer com que os personagens antes do primeiro jogo ficassem mais fortes do que os caras do primeiro jogo, e depois os caras do primeiro jogo são, tipo, começa sem nada daquilo que terminou, e é uma bagunça desse jeito mesmo. Mas quando se trata de cinema, a gente consegue ter obras que vão contar uma história desde o início de tudo. Um filme perfeito para vocês assistirem dentro dessa pegada é Warcraft. A história de Warcraft que é contada no cinema se passa antes de tudo que a gente conhece de World of Warcraft. Então é tanto que nesse filme a gente tem a aparição do... acabei de esquecer o nome do personagem. Coisas comuns nos meus vídeos, vocês vão ver muito isso. E eu não vou cortar isso não. A gente vê muito a introdução de personagens que lá no primeiro jogo a gente já sabe que eles existem, que eles já são incríveis. Mas como que eles chegaram até lá? E aí a gente pode pegar essas obras do cinema para nos mostrar como que aqueles personagens chegaram a ser o que eles são. Principalmente quando não tem um jogo contando isso, ou nenhum jogo estragou isso. E aí a gente vem pro hype desse filme do Mario. Esse filme do Mario, ele é uma amostra grande, não apenas da aposta da Nintendo com relação a cinema, querer expandir isso, dessa vez do jeito certo, mas ao que tudo indica no filme, nós vamos ter uma história contada antes do primeiro jogo do Mario de 1985. Né? Porque a gente sabe que o Mario, na verdade, ele surge lá em Donkey Kong e tal, mas eu falo do Mario Bros. Então parece que o filme, a gente vai conhecer o Mario dentro dos seus primórdios, quando ele chega pela primeira vez no Reino dos Cogumelos, ou no seu início de carreira, para que a gente consiga introduzir a história dele ali do cinema com a história dos jogos. E aqui nós temos o que, para mim, é a melhor coisa de se ter uma adaptação de filmes de videogame no cinema. Os caras podem produzir as suas próprias franquias e tá tudo bem. Como assim? É simples. Esse filme do Mario que vem, supõe-se que ele altere linhas temporais. Não vai alterar nada nos jogos, porque os jogos já tem uma linha já pronta, que é construída a cada lançamento da Nintendo. Em contrapartida, a Nintendo pode muito bem querer agora começar uma nova linha temporal para o cinema, onde nós teremos uma outra vertente do Mario e uma outra linha completamente diferente daquilo que a gente é acostumado. A começar aí, pelo que a gente está vendo, porque o Mario desse filme, ele é, visualmente falando, ele é um pouco diferente daquilo que a gente é acostumado nos videogames. Então, assim, quando acontece essa adaptação, é a maior sacada de que a gente pode ter no cinema uma variação daquela franquia que a gente tanto ama nos videogames. E vocês gostam de jogos, ou melhor, de filmes adaptados de videogame? Deixa aqui nos comentários e qual é a sua melhor e a sua pior experiência com live actions de videogame. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem com Deus, que a força esteja com vocês. Até mais!